Boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. A responsabilidade de construir a Guiné-Bissau cabe aos guineenses, disse José Mário Vaz na segunda etapa do seu périplo ontem no setor de Ganadu, região de Bafatá. O candidato acrescentou que os parceiros, embora nos dão assistência, jamais poderão nos substituir no processo de desenvolvimento do país. Depois do setor de Bafatá, a comitiva dos Libertadores esteve ontem no setor de Ganadu, onde realizou 3 comícios populares em 3 diferentes tabancas. O primeiro foi em Cafarinjor e depois Gamamudo, onde Jomaf fez referência à campanha de Caju. A situação de coco de Caju está mal. Dos gente que podem resolver problemas, se 8 meses da manhã vou para pequeno. Se é sim inteiro reunir para resolver o problema de coco de Caju resolver. Dos gente. A mim, enquanto ministro de Finanças, e era para 2 gente que está resolvendo o problema de coco de Caju. Lavar eles gostos, vestir eles fato, meter eles no avião, dentro de 1 semana, 2 semanas, já tem solução para o problema de coco de Caju. O nome está chamado Bote Candé Braima Camara. Para além da questão da castanha de caju, o candidato dos Libertadores promete construir uma Guiné-Bissau íntegra de homens íntegros. Se vou colher no trabalho, vou colher. Pouco coisa brincadeira não. Brincadeira acaba na Guiné. Quem que me diz brincadeira, para mudar e vai para o outro lado, não que me diz na Guiné-Bissau. A partir de agosto não me diz só gente que não trabalha para comprar terra. E chega a hora para não tornar Guiné-Bissau um país de gente digno, um país de gente respeitado. Porque ontem não foi respeitado por via de mulher de combatente de liberdade da pátria. Que dano independência gosto não está na brincadeira. Cabe aos guineenses a resolução dos problemas da Guiné, disse José Mário Vaz, candidato apoiado pelo partido vencedor da eleição legislativa. Não pega texto com não terra, não lanta, não firma para não terra. Ninguém can vir firma para a terra se cá nós. Se você pensa como a gente não vem de fora, para vir firmar a terra, para pôr a terra bom, é de vir não para vir ajudando. É que eles é que podem substituir. A máquina eleitoral dos Libertadores seguiu para a localidade de Cuntuba. Nos 3 comícios realizados em Ganadu, as intervenções de José Mário Vaz foram dominadas pelo trabalho e o caráter urgente da necessidade de pôr fim à dilapidação da nossa floresta e dos nossos recursos marinhos. Em Cuntuba, última etapa da digressão do candidato do PAGC a setor de Ganadu, José Mário Vaz disse que se for eleito presidente da República, o poder estará nas mãos do povo. Seguintes Mr. Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro nos próximos 4 anos, então dia 18 que não decidir. Se bom Mr. Botera para estar direito durante os próximos 4 anos, dia 18 que não decidir. Então tudo está na boa mão. A partir do dia 18. Responsabilidade sai na voz e passa para nós. Para vir vou votar no dia, não tem de cumprir promessas que não fazemos. A partir de 19 de maio, o princípio de promoção baseado no mérito terá que ser observado neste país. O pretendente à presidência da República pelo PAGC, José Mário Vaz, garantiu. Não toma independência com Cabo Verde junto. Cabo Verde é hoje considerado país de economia média. Mas a minha maior dor que sinto dentro de mim. A os Cabo Verde recebi 7.000 filhos de Guiné. Então não tem na cabeça. Então não tem mão de trabalho. Não por não cumprir terra. Vou desculpar, então não tem vergonha não. Então ele que me fala a voz como a partir de dia 19 com terra não começar. Numa clara alusão ao adversário, o candidato dos Libertadores promete estancar a progressiva dilapidação dos recursos naturais e halieúticos do país, caso seja eleito. O candidato colocou um acento tónico no abate indiscriminado de árvores. É falar como chamar boca por papel de pó, boca por papel de pis. Vou contar sem papel de pó, papel de pis. De que não deve papel de? Como é que a minha manhã, como é que eu não pude contribuir para a riqueza aumenta e criar emprego para os filhos se contra gente na lambuna para tudo para levar. Gente da tomando pis tudo na mar. Esse calcular me fornece própria que tem. Mas Deus se garante. Não é para vós como a canseira de Guiné perto do Cabajá. Guiné-Bissau não sabe já. A comitiva de seguida regressou à cidade de Bafatá,
a partir de onde seguirá para Cuntubuel e posteriormente para a região de Gabu. Ainda a propósito da campanha eleitoral, a equipa de reportagem da televisão da Guiné-Bissau esteve ontem no sul do país, concretamente na cidade de Buba, para a cobertura televisiva das atividades da campanha eleitoral do candidato independente Nuno Gomes Nabian, facto que não aconteceu devido à ausência do próprio candidato Nabian, onde, segundo o programa, iria estar. Entretanto, a televisão da Guiné-Bissau desconhece os motivos da ausência do candidato Nabian no local indicado pela agenda, mas prometemos trazer todos os pormenores sobre o percurso de Nuno Nabian amanhã, assim que nos for possível. Prossegue no país a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais, agendadas para o dia 18 de maio corrente. Trata-se, entre aspas, de um duelo entre o candidato independente Nuno Gomes Nabian e o candidato do PAGC, José Mário Vaz. Ambos os candidatos procuram não só preservar a percentagem obtida na primeira volta, mas, acima de tudo, conquistar maior número de eleitores e, consequentemente, obter a vitória com legitimidade para assumir a magistratura suprema da nação durante os próximos 5 anos. Para lá da persuasão dos eleitores no terreno, as alianças com os candidatos derrotados na primeira volta têm sido um dos elementos de destaque na disputa eleitoral entre os candidatos Nabian e Vaz. É exatamente dessas alianças e, quiçá, da atmosfera política da Guiné-Bissau, de uma maneira geral, é que vamos falar com o nosso convidado, Dr. Fodemané, a quem começamos por cumprimentar. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo a esta edição do Telejornal. As alianças que têm sido firmadas podem, de facto, determinar a vitória ou derrota de um ou outro candidato nesta segunda volta das eleições presidenciais? Eu acho, primeiro, quero agradecer mais uma vez e cumprimentar os telespectadores. Indo diretamente à sua questão, para mim, as alianças poderiam determinar a vitória se houvesse uma ligação direta entre as lideranças e o eleitorado. Portanto, se cada percentagem ou cada voto obtido por um dos candidatos corresponde à fidelidade que têm os eleitores em relação a esta candidatura. Mas não é o que se verifica, tendo em conta a forma como as campanhas são feitas, como a política é feita em geral no país. Por isso, eu digo sempre, a matemática política do nosso país não é uma aritmética exata. Não temos 2 mais 2 para dar 4. Por isso, as alianças não são assim tão determinantes, o que determina precisamente o trabalho de base. E essas alianças, da forma como têm estado a decorrer, podemos estar perante a demonstração clara da bipolarização dos 2 grandes polos do nosso ambiente político. Um polo ligado ao PAGC e outro polo ligado ao PRS. E os candidatos gravitam à volta desses. Poderíamos ter um terceiro polo, mas esse é constituído exatamente pelos dissidentes de um ou do outro. Portanto, a fidelidade em relação a esses é que pode determinar, não exatamente a aliança, segundo a leitura que eu faço destas situações. E os resultados da primeira volta têm demonstrado precisamente essa situação. Doutor, permita-me insistir nessa questão. Numa análise profunda da sociologia política guineense e especificamente no contexto desta segunda volta, é mesmo imprescindível passar pelas alianças para atingir a vitória nesta segunda volta? Eu acho que era imprescindível seria contrariar aquilo que eu tinha dito. Eu acho que as alianças matematicamente podiam, portanto, traduzir-se num determinado resultado. Se somarmos o número de votos que cada candidato teve, depois a congregação desses votos num determinado candidato, podemos fazer uma conta e ter uma previsão exata. Mas as coisas não funcionam assim. E nós temos precisamente a possibilidade de muitas mudanças. E podemos ver até, nós temos a soma dos 2 candidatos que vão à segunda volta, ronda mais ou menos entre 65% a 70%. E temos um setor de 30%. Esse 30%, portanto, a busca desse 30% não será determinado pela determinação das diretorias ou dos partidos políticos. Será determinada, primeiro, a identificação do eleitorado, das pessoas, com os projetos. Depois, com aquilo que se fez no terreno para cativar, não exatamente, creio que não será exatamente a aliança,
não será aquela determinação. Por isso, eu acho que há um trabalho para fazer, de buscar dentro daqueles 30 e tal % para acrescentar. Embora vendo aquilo que aconteceu na primeira volta, podemos ver que haverá poucas possibilidades de cada um dos candidatos perder na área onde tinha sido mais votado, mas vai buscar onde não tinha sido portanto, votado, onde houve uma deslocação do eleitorado para outros candidatos que não vão participar na segunda volta. Assim. Doutor, uma das novidades dessas alianças é que chega-se a haver duas correntes diferentes de apoio aos candidatos dentro de uma formação política. O que é que explica esse facto? Terá sido uma crise de liderança no seio de uma formação política que terá tido uma situação semelhante? Sim, eu acho que há uma questão de liderança. Há uma questão de liderança. Porque o que é liderança? É, tanto guiar, portanto, estar à frente de um projeto ou de um grupo de pessoas. Para estarmos à frente, uma das coisas que um líder deve saber fazer é prever os fatos, os acontecimentos. E a falta de previsão desses acontecimentos leva com que, por vezes, ou há uma dificuldade do líder antecipar e dirigir as pessoas para um determinado caminho, ou há dificuldade de percepção de qual é a vontade, porque o líder não é só quem determina qual é o caminho que as pessoas querem ir ou devem ir, mas também tem que perceber onde é que as pessoas querem ir. E se insistir, remar o contrário, vai haver cisão. E o outro problema que nós temos na nossa formação política é que há uma crise de democraticidade na mentalidade das pessoas, principalmente de alguns políticos, porque fazendo parte de uma formação política significa pertencer a uma sociedade, e essa sociedade tem as suas regras e cumprir. Se não estamos em condições de cumprir, é melhor não fazermos parte daquela sociedade. Agora, as pessoas fazem parte de uma determinada sociedade onde não é possível unanimidade, mas não aceitam cumprir a regra. E perante isso, há esses dois aspectos. Temos crise de liderança, mas também temos a crise de espírito democrático. Porque a democracia não significa desorganização, não significa arbitrariedade. Democracia significa cumprir regras estabelecidas pela maioria. É a vontade da maioria. Nós temos assistido as pessoas que não concordam com a maioria, mas não aceitam ir. E essas pessoas, quando assumem, têm problema da liderança. Isso vamos ter. E essas alianças, muitas delas vão provocar ainda os problemas da liderança. Isso vai dificultar o nosso trabalho. Porque que previsões pode-se fazer do futuro de uma formação política quando atualmente os dirigentes e os militantes, ou próprios dirigentes entre si, andam em direções opostas? Isto é, quando uns apoiam o candidato A e outros apoiam o candidato B. Vislumbra-se assim alguma instabilidade interna? É previsível, porque uma formação política funciona na base de regras. As pessoas não estão na época de ideologias onde temos gente de esquerda, de direita, onde podemos dizer que há um determinado princípio político, há uma determinada ideologia que uniu as pessoas. Não, as pessoas vão lá por conveniência ou porque tanto há um líder que consiga convencer, e quando esse líder não consegue congregar essas vontades, não consegue trabalhar, que também a nossa história recente, portanto, o percurso da nossa democracia não facilitou a interrupção, não permitiu a consolidação. E depois, também os líderes, ou os partidos políticos, ou os políticos em geral, não conseguem fazer a leitura dos resultados das votações para poderem estabelecer novas estratégias. Há quem diz que as campanhas eleitorais começam logo depois da divulgação dos resultados. É que as pessoas devem ler qual é a mensagem que foi transmitida. E não há essa leitura como deve ser. Você vê, as alianças estão a ser feitas, portanto, podes perguntar o que é que serviu de fulcro, de eixo de ligação de determinados grupos. Eu até recuava para o dia 13 de abril de 2012. Talvez este acontecimento, 12 de abril, as posições tomadas, é que serviram um único elemento de ligação. E esses fatores não permitem a estabilização dos partidos. Por vezes, provocam o distanciamento entre as formações políticas e a sua base.
E essas bases não são a base que votou nessas formações políticas. Portanto, por isso é necessário que as pessoas, para o futuro político do país, que fizessem uma boa leitura daquilo que nós temos neste momento. Doutor, para terminarmos e em síntese, o que é que se pode esperar dessa segunda volta? Algo específico? Participação dos eleitores, por exemplo? Eu acho que a participação dos eleitores pode ser maior, porque nós tivemos uma taxa de participação muito elevada na primeira volta, mas essa taxa podia ser maior se a organização não tivesse algumas pequenas falhas no caderno eleitoral. Eu creio que vai se organizar, depois vai se mobilizar mais, porque quando a luta, a disputa tornar-se mais renhida, há mais vontade das pessoas participarem nessas escolhas. Eu acho que vai haver muita participação dos eleitores. Só que estou a ver estratégias diferentes por parte dos candidatos, como as peças que passaram anteriormente mostram. Há candidatos que privilegiaram, por exemplo, contactos nas zonas onde houve deslocação de voto. Há candidatos que preferiram consolidar nesta fase, abstraindo dos grandes comícios nos centros urbanos, de fazer veicular a mensagem através de comunicação social, talvez optando pelos outros métodos que não sei exatamente qual, mas o que é certo é que há mudanças de estratégias dos candidatos em relação à primeira volta. Por o que é que podemos ver? Só comparando essas duas candidaturas. Na primeira volta tivemos o engenheiro Nuno Abiang a fazer pré-campanha, mesmo antes do início oficial da campanha, a andar por várias partes do país. Desta vez tivemos José Mário Vaz a começar precisamente nas zonas onde houve essa deslocação de votos. Sabemos que nas Ilhas Bijagós, o PIGC na legislatura anterior tinha elegido todos os deputados daquele círculo. E desta vez perdeu e começou na região de Quinaré-Tombalé. Nós sabemos também que não teve a maioria esmagadora que teve noutras partes, como por exemplo o setor autônomo de Bissau. Mas vamos ver, no caso do Abiang, que, portanto, podemos dizer, perdeu, entre aspas, 4 dias, mas isso em detrimento de outra estratégia que tem delineado. Podemos ver que as estratégias são diferentes. Talvez o resultado é que vai confirmar se uma estratégia estava certa ou não. Mas o que é certo é que eu acho que teremos uma área, uma reserva do eleitorado muito importante. E essa reserva de eleitorado, portanto, difere, portanto, esforços que cada um dos candidatos vai fazer, difere, porque o candidato José Mário Vaz vai procurar mais ou menos cerca de 9%, enquanto um outro precisa de quase o dobro daquilo que tinha na primeira volta. Portanto, isso implica que demonstra que os esforços são diferentes e as estratégias têm que ser diferentes. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação e por ter aceito o nosso convite de estar conosco nesta edição do Telejornal. Muito obrigado. Era assim o nosso convidado, o doutor Fodé Mané, que aqui fez uma abordagem e um olhar sobre a situação política guineense atualmente e também o contexto atual da segunda volta das eleições presidenciais de 2014. Agora vamos continuar com as notícias da redação da televisão da Guiné-Bissau. Uma comitiva composta pela Direção-Geral das Florestas, Associação da Indústria Madeireira e uma ONG espanhola visitaram hoje o Viveiro Nacional de Produção de Espécies Florestais. A deslocação desta comitiva ao setor de Bissorã deve-se ao reconhecimento desta componente para o repovoamento das zonas florestais em exploração. Criado a 11 de fevereiro de 1976, este viveiro é o responsável pela produção das espécies florestais. Na altura da sua criação, o centro contava com mais de 30 homens, entre engenheiros cubanos e técnicos nacionais, dos quais hoje restam somente 6, que tentam transmitir seus conhecimentos aos mais jovens através de trabalhos voluntários com o objetivo de manter aquela que é uma referência nacional no repovoamento florestal. Não tem volta de 3.000 e tal bicilhões, não tem 4.000, então por contas. Por sangue lá nós estamos na volta de 6.000 por sangue, que não tem já na bolsa. Que não tem já na altura na bolsa.
E esse que não tem previsto, não está consoante de números que não planta. Só o viveiro que pode recuperar esses coisas ali. Cada quem, de maneira como pensa, se alguém hoje um pé de árvore, que se vê como ele leva a planta. Talvez está ajudando, mas não pode compensar. Esse que faz isso ano. O presidente da Associação da Indústria Madeireira reconheceu a pertinência do centro numa altura em que as florestas nacionais estão a ser devastadas e garantiu o apoio da sua organização para a sua conservação. Mais vale tarde do que nunca. Apesar das devastações que não fazido descontroladamente, bom, é viver ali para nós e bem-vindo. A não está de braços abertos, tudo que não puder apoiar para Direção-Geral de Floresta para bem para diante, que ela limpa que tem uma hesitação de 1 minuto. Por sua vez, o diretor-geral da Floresta chamou a atenção mais uma vez para a revisão da lei florestal, ressalvando que os madeireiros não são culpados por tudo o que atualmente se verifica nas nossas matas. No momento que nós somos Direção-Geral de Floresta, não tem problema com madeireiros. Madeireiros estão tirando licença e estão fazendo exploração. E está acompanhado que gente que está no terreno, só madeireiros não vão ter problema de corte que espalha para todo lado. A germinação das sementes dura entre 2 a 3 semanas, tendo que permanecer no viveiro por um tempo máximo de 4 meses. De referir que o centro beneficiou de uma moto para facilitar nos trabalhos. O Centro Nacional de Produção das Espécies Florestais conta atualmente com o apoio de uma ONG espanhola. A referida organização não governamental tem vindo a criar condições necessárias ao nível de infraestruturas com vista a uma melhor prestação do viveiro. Apesar da sua capacidade de produção em grande escala, o centro vinha enfrentando grandes dificuldades, uma vez suportado exclusivamente pela Direção-Geral da Floresta. Há um ano atrás, o centro deixou de produzir por falta de abastecimento de água. A nossa missão aqui em Guiné-Bissau é apoiar a floresta e apoiar a Direção-Geral da Floresta e Fauna, para melhorar a situação atual na floresta aqui em Bissau. Hoje, o centro conta com o apoio de uma ONG espanhola que atua na área da floresta. Só este ano, a ONG desbloqueou uma verba de mais de 100 mil euros que permitiram a construção de furos de água próprios, instalações de painéis solar, entre outros. Temos aqui duas funções. Uma é, por uma parte, dar iluminação com 2 postes da luz, com uma potência cada um dos postes de 130 vatios. Mas depois temos colocado para dar energia, para poder suministrar água não só ao viveiro florestal, também à população e a futuras hortas para a tabanca. Temos fornecido 10 painéis solares. Também está em construção um centro multiuso para os jovens, como forma de motivar as suas permanências na tabanca. Por exemplo, a hora que é por uma discoteca, um salão de filme, então lá jovem fica lá sempre. Também não tem amor para aquele lugar. Para ver cá não em qualquer outra coisa sei lá. Para ver se aquilo, talvez para por vir que é bom guarda. De salientar que a água local é inadequada para o consumo da população porque contém ferro, servindo apenas para a irrigação. A tabanca de Mbui, onde fica localizado o viveiro, também conta com uma associação feminina de horticultura. A organização congrega cerca de 250 membros, mas ainda entre dificuldades de várias ordens. Há 13 anos que a Associação Feminina de Horticultura da Tabanca de Mbunyi, no setor de Bissorã, cultiva uma área de 12.800 metros quadrados para o sustento das próprias famílias. Na anteriores não que trabalha, não que tem mesmo que não dire fazer. Soma não hoje mingeres de praça que até dorme, assim tá cá não que até dorme. Para ver hoje dia mingeres que homem, mingeres que filho. Para ver se o pai do filho com o homem que tem mesmo, que tem maneira de preparar o filho para ver. Hoje um dia eu não pode o filho ir pôr na escola. Se o pôr na escola é que pode balinar.
A outra um dia o homem na trabalha no estádio que tá paga funcionários. A não mulheres a nós que ser gosto, homens a nós que ser mames e filhos. Composta por 250 membros, a Associação Campeche, que na língua balanta significa não cruzar os braços, enfrenta diariamente dificuldades desde o abastecimento de água até ao transporte dos produtos para os mercados de Bissau. Ora que nós começamos, nós estamos cotizando no dinheiro para nós buscar os cimentos que nós estamos trabalhando. Para nós ter apoio de gente que está apoiando, para nós poder ter maneira de trabalhar. Mas um dia, é bem chegando, nós estamos contentes. Para trabalho, que mostrando para nós trabalhar esse ano, linha cone. Para nós ter nós estamos trabalhando. Para que eles são para nós força que nós estamos fazendo que nós temos mesmo de fazer trabalho. Agora que vou conseguir trabalhar, tá com boa coisa, como uma boa corta de boa fruta, como que bota fazer, bota conseguir levar para o vender na Bissau. Nós estamos tirando para levar para vender lá na Caracol. Lá que nós estamos vendendo, para ver nós que temos ali caro. Nós estamos apanhando caro, nós ria mansou, lá na mansou, nós apanhamos para ir para Bissau. Lá que nós estamos vendendo, lá que nós vendemos, que se acabou, nós não fica lá. Tem dia que acaba não como sabendo. Mas de pepe que só que está dando material, mas que material que está sendo material completo que pode ajudar no trabalho. Para ver que é só material. Problema para como está cansado naquele campo é água. Para garantir a quantidade de água necessária para a irrigação das plantações, as mulheres aplicam muito esforço físico e, na maioria das vezes, são obrigadas a perder horas e até noites de sono. A missão conjunta Ministério da Economia e Unicef efetuou hoje uma visita ao setor de Quinhamel, região de Biombo. A visita visa fazer acompanhamento do processo de recolha dos dados para o inquérito MIX 5. O setor de Quinhamel, região de Biombo, foi visitado esta manhã por representantes do Ministério da Economia e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para acompanhar o processo da quinta ronda do inquérito ao indicador na Guiné-Bissau. Sabino Oliveira falou de algumas dificuldades encontradas no terreno. Nós estamos no tempo de campanha. A luta chega para encontrar a família, se torna difícil. Se está na horta, apoio obrigado vai estar lá. Não tem carros de fato, mas é tudo que o carro está chegando. Se o carro está chegando de Castanela, apoio obrigado a andar a pé, estou com chegando de Castanela, vai querer. Bom, esse outro. Outro, se o contra que guinto um bocadinho esclarecido, se torna fácil de fazer entrevista. Mas se não, é difícil. Para o secretário de Estado de Integração Regional, Domênico Sanca, o inquérito visa conhecer os dados exatos a nível da situação de pobreza no país. Nós agradecemos mais uma vez à Unicef pelo apoio prestado e o que se pretende efetivamente, como o senhor representante disse, dados fiáveis que nos permitirão futuramente o novo governo que sairá das eleições atacar, portanto, a situação de fragilidade que nós aqui encontramos. Como vocês sabem, a mulher e a criança são alvo da pobreza no nosso país. Bom, o que se pretende é os dados bem atualizados para que nós possamos, portanto, rever os nossos documentos. O representante da Unicef foi quem fez um balanço geral sobre a visita. A indicação que nós temos e da nossa observação, o processo está a decorrer conforme planeado, estamos satisfeitos com o resultado e esperamos que todo o processo, não só a nível aqui desta região, mas como de todas as regiões, decorra de forma igual para que tenhamos resultados do inquérito de qualidade que possam servir para a planificação do país. No fim, a comitiva efetuou uma visita às autoridades regionais, bem como à unidade hospitalar local. A quinta ronda do inquérito ao indicador múltiplo da Guiné-Bissau, denominado MIX 5, iniciou a 17 de março e decorrerá até 17 de junho deste ano em todo o território nacional. Comemorou-se ontem o Dia Internacional da Mãe. Para comemorar a data na Guiné-Bissau, a primeira-dama, Isolina da Fonseca Nhamadio, respondeu ao apelo de uma mãe muito especial. Internacional da Mãe, ocasional ou não, a Guiné-Bissau comemorou a data como uma mãe muito especial. Este jovem casal teria motivos mais que suficientes para estar feliz. Não obstante escolherem esta nobre profissão, não ganham o suficiente para ajudarem a crescer os seus 6 rebentos.
desesperadamente lançam um apelo. Meu primeiro filho e macho, segundo, bem pus gêmeas, 2 fêmeas, que gêmeas como a mãe desses. Então, na tenho 6 filhos, ninguém na Billy, vizinhos com ter ganhado filhos. É hora, na senti melhor, mas sentido tudo estar aí para bem entregar para eles. Assim, na manda pedir tudo o governo, vou ajudar, apoio de minhas crianças. Mas quando está assim, na pedir voz para vou ajudar. E ajuda com na pedir para vou ajudar. Ainda bem em casa, que não mora não. Ainda bem não traga vizinhos, não filhos, quando não sabem falar. E assim mesmo, não pedir apoio mais. Porque para ajudar. Nada na alguém que tem, pensa só no labor, que labor tão exano e nada, porque não começamos a nampar, não me bem de nampar, que tem maneira de fazer. Logo não deixa de mato lá, porque boa já não paga, que o que tem na doente, logo não corria na minha parte. Apelo que não podia deixar indiferente a primeira dama. E precisa de ajuda, daí com um filho, outra precisa de ajuda quanto mais com 3, porque ficava já 12 lá, mais um são 3, que é 3, 6 filhos. E precisa de ajuda, muita ajuda. A mim mesmo que se viva desse parto, para ver o fora, né, distribuições constantes. Chega de noite, meu marido explica, me falaram bom, na bim para bim jubil. Dia seguinte, eu saio mais cedo, chega só quase meia-noite. Parsim e na sexta, não lembro que ali com bim jubil, me permitiu como na bim segunda-feira. Esse é o com bim arroz, bim cabantati se lembra um bocadinho de coisas contene. Isolina da Fonseca Nhamadio também visitou a escola da Casa Emanuel, onde entregou donativo às crianças e recordando pequenas velhas amizades. Menino Gabriel agradeceu com a música da sua autoria. Isolina da Fonseca Nhamadio continua a sua deslocação ao interior do país, distribuindo donativos a quem mais precisa. A bondade da primeira-dama parece não ter fim à vista. Percorre o país de leste a leste, acudindo quem mais precisa. É com este espírito que ontem deslocou-se a São Domingos, distribuindo alimentações, materiais higiênicos e uniformes para o pessoal médico. Um orgulho sem igual. Para ver como o uniforme que os acreditaram falta longo do tempo, cada quinta busca para dizer como é que pode olhar. E se não olhar no próprio outro viajo, alguém utiliza de forma diferente, calça e outro, camisa bate outro. Então, que essa oferta que nós temos de primeira dama e grande orgulho. E não começa a mostrar diferente no hospital. Então, que a nossa diferente, não começa a sentir de como barrar, não deve prestar atenção, que tudo atenção à nossa comunidade. A comunidade agradece na voz do administrador Rui Gonçalo. Esses materiais chegam a bom momento, porque se uma boa por testemunhar, não tem nenhum hospital de referência, muito bonito, nunca pode ter técnicos de saúde, que tem batas, que veste calça e veste uma camisa normal, que está dignificar o próprio nesse trabalho. Então esse, para nós, é um gesto que talvez a primeira-dama pode pensar como é pequenino, mas coisa grande para nós, porque o que é que nós necessitamos trabalhar? A irmã Paulina Lé realçou a dimensão do gesto da primeira-dama. Para esse do cursos que não ligam a nós tudo nesse país de Guiné, para paz poder ter justiça para desenvolvimento do país. Mas de política, Isolina não quer ouvir falar. Assim na parte política, paz, justiça. O CB sem paz, sem justiça, desenvolvimento que pode ter não ter. Para um menino crescer direito, não sei o familiar, e tem que ter paz, e tem que ter justiça. E que lá são? Com paz, com justiça, tudo está resolvido. A viagem de caridade de Isolina Nhamadio prosseguiu para Ingoré, onde ofereceu donativos ao califa de Ingoré e ao centro Giovanni Merloni, que a reservou uma surpresa. Cada vez mais o gesto humanitário da primeira-dama Isolina de Fonseca Nhamadio sobe de dimensão. E há mesmo quem confunda o seu gesto com responsabilidades políticas. Mas ela recusa falar da política e, como já está de saída, deseja boa sorte à futura primeira-dama. Foi na cidade de Bula que a primeira-dama teve sua maior recepção e onde ficou evidente a grandeza e a dimensão do seu gesto. Os meninos do Jardim Francisco
político António Forte pediram a paz e bem-estar para o povo, mas foram ainda mais longe. A escola nunca recebeu apoio de qualquer entidade nacional, facto que a mesma não esquecerá tão cedo. Na história de nossa escola, essa é a primeira vez. E não agradecer para esse tipo de gesto continuar na tenda Guiné. Para qualquer sucessor, ou seja, aqueles que não vêm render, para vir fazer, se possível, aquilo que de melhor ainda. Um sinal grande, porque sempre fomos a receber ajudas do estrangeiro. Essa é a primeira vez desse gesto de uma pessoa própria da Guiné-Bissau. Essa nos abre o coração, é uma esperança grande, porque estamos a ver que a Guiné-Bissau está a fazer passos. Esse passo feito para a primeira-dama é um gesto de esperança, de abertura grande para nós. Recusa falar de política, mas vem sendo chamada, um pouco por todo lado, a maior responsabilidade. E a futura primeira-dama deseja maior sucesso, até porque poderá contar com um país livre de sanções. Ela ainda tem possibilidades de dar continuidade ao trabalho, porque eles já não saíram eleito, ela tem todo tipo de apoios. A nós não tem apoios. A maioria de atividades que está fazendo, meu marido próprio que está chateado, com alguns amigos mauritanianos, indianos, pessoas próprias sem amigos de meu marido, que está pedindo para ajudar para ajudar guintes. Desta vez é oferta e foi de primeira dama de Nigéria, ela que dá gêneros e pedimos para distribuir a tudo guintes que precisa. Bem sinta na Jubi. Moja como a escola ali de Bula e precisa antecipa bem para vinda. O ema de que menino onde que na pedir para a escola pública funciona só essa escola. Se entender aqui por derba, greve cá na temba nenhum tempo para na escola. Mas agora suma com a mim, cá tem que competência de exigir governo para escolas públicas funciona e pena. É difícil que eu ver política, foi a dimensão do gesto. Eu me meti na política, mas amiga político, meu marido só aqui político. Não tem só para falar, dias melhor na Bimpa Bissau. As ações da Isolina passaram por o Hospital de Mansoa, Centro de Saúde de Nhacra, Safim e terminou na Casa de Acolhimento de Olímpia Rosa, uma professora que acolheu 27 crianças órfãs nos arredores de Bissau. E assim damos por terminada esta edição do Telejornal na televisão da Guiné-Bissau, numa apresentação de João Umpamentos. Despeço-me em nome de toda a equipa e conto voltar amanhã, à mesma hora, quando na Guiné-Bissau forem 21 horas. Tenham uma boa noite e até lá.